Estamos estudando aos domingos aqui de abril sobre mente, a mente humana. E falei que hoje estaríamos ou vamos estudar sobre mente treinada. Quando a gente fala de mente treinada, lembra de treinamento. Quando você fala de treinamento, lembra de fazer alguns exercícios. E quando se fala de treinar, exercitar, a maioria não quer saber. A maioria dos seres humanos, ou todos nós, temos uma mente que a gente chama de lógica. É uma mente lógica. Eu não quero falar sobre a lógica das coisas que existem. Eu quero falar sobre a mente lógica. O que a mente lógica ela faz? A mente do ser humano, ela tem o hábito de procurar coisas mais fáceis, de procurar caminhos que tragam menos dores, ou menos dores, como queiram, para as nossas vidas. A mente é assim, ela é lógica, ela procura coisas lógicas. A mente procura, por exemplo, descansar. O corpo que muitas vezes comanda a mente, deveria ser o contrário. Mas às vezes o corpo controla tanto a mente que ele quer descansar e a mente procura, na sua lógica, descanso. Por isso que quando eu falo aqui, tenho comentado neste mês, já falei sobre isso no passado, sobre o sistema que a gente vive, esse sistema que Paulo descreveu para a igreja de Éfeso. Nós lemos semana passada, falando desse sistema que existe, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo mal que habitam nas regiões celestiais, diz o texto de Efésios. Uma vez que a gente viu semana passada que existe essa região celestial e ela é habitada por, acreditem ou não, porque a mente lógica ela tem uma tendência de não crer, mas ela é habitada, essa região celestial, por demônios e por anjos. Isso está bem claro no texto de Daniel, quando Daniel estava orando, se propôs a buscar respostas diante de Deus, e na sua oração, que ele decidiu, segundo o texto de Daniel, a própria escrita de Daniel fala isso, ele decidiu buscar a Deus para obter respostas de algo que estava acontecendo ou que iria acontecer. Nesse seu desejo de buscar em Deus respostas, ele começou a orar. A sua oração demorou 21 dias para que fosse respondida. Já falei sobre isso aqui. Tem muita gente que se engana nesse texto e fala assim: Daniel propôs um jejum de 21 dias. Não, ele não propôs um jejum de 21 dias. O texto é claro. Ele propôs orar, jejuar, se abster de alguns alimentos para obter respostas de Deus acerca de algo que ele precisava de respostas. E essa oração, esse período demorou 21 dias. Diz o texto de Daniel que no 21º dia o anjo que estava trazendo a resposta conseguiu chegar com a resposta. Aí ele chega em Daniel e fala assim: Daniel, você é muito amado por Deus, e Deus, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já te deu a resposta. Eu vim trazer essa resposta. Só que é o seguinte: chegou na dimensão espiritual, o príncipe da Pérsia, que era a região onde eles estavam, o príncipe, a potestade espiritual, nós tivemos uma luta. Eles não queriam deixar eu passar para trazer a resposta para você. Então obteve uma luta, ou teve-se uma luta, e nessa luta precisou de vir um outro anjo para ajudar. Aí, graças a essa luta, a Deus, eu consegui furar o bloqueio, passar e te trouxe a resposta. A resposta é essa. É isso que diz o texto de Daniel. Então, existe na dimensão espiritual ação demoníaca, o sistema demoníaco que domina o mundo, que domina a mente das pessoas. As pessoas, elas são cegas e surdas espiritualmente.
A maioria, aqueles que não têm Jesus. Por que eu estou falando aqueles que não têm Jesus? Porque quem tem Jesus, deveria pelo menos ser assim, quem tem Jesus, Jesus falou sobre isso, nós vamos ver algumas coisas a respeito, mas quem tem Jesus, como disse Paulo, que tinha uma mente muito bem treinada, Paulo deixou a seguinte escrita: para entender coisas espirituais, é preciso ser espiritual, é preciso ter o Espírito. Sem o Espírito, você não consegue entender coisas espirituais. Por quê? Porque a mente humana, ela é lógica. Por isso que quando você fala assim, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, o povo passou no meio do mar, em terra seca, parede de água de um lado, parede de água do outro. Quem tem a mente lógica, ele vai falar, isso não existe, isso não aconteceu, isso aí é papo furado. Quem tem a mente espiritual, ele entende que Deus é capaz, como disse o próprio Paulo, de fazer infinitamente mais. Deus pode fazer o que Ele quer, Ele é Deus. Mas para compreender isso, a pessoa precisa ser espiritual. Para ser espiritual, ele precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. É bíblico isso. 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É preciso ter entendimento espiritual. Só que para você ter esse entendimento espiritual, você precisa desenvolver isso, você precisa exercitar isso. De que forma? Orando, lendo a Bíblia, estudando. A Bíblia foi feita para estudar. A Bíblia não foi feita para carregar de casa para a igreja, chegar na igreja, abrir um texto, ler, e depois chegar em casa, guardar na estante, na outra semana tirar e trazer. Não, Bíblia foi deixada por Deus para a gente estudar, para a gente esmiuçar, para a gente conhecer, para a gente se aprofundar. Só que quem hoje em dia quer treinar a mente pela Bíblia? Não, a pessoa está tão acostumada, a mente, ela é tão lógica, que ela busca coisas fáceis. Para que eu vou ler Bíblia se eu posso assistir televisão? Para que eu vou orar se eu posso ficar deitado no meu sofá dormindo? Para que eu vou buscar a Deus se na minha vida, teoricamente, está tudo bem? É simples de se entender. A mente humana, ela é lógica, ela busca a lógica. Por isso que tem muita coisa que a gente fala e lê na Bíblia que as pessoas não acreditam. Tem gente que vem na igreja, na nossa igreja, na maioria das igrejas que se prega a palavra, ela chega lá, ela ouve uma palavra dizendo assim, Deus pode mudar a sorte da tua vida, Deus pode transformar você, Deus pode curar você do câncer, Deus pode curar você da diabetes, Deus pode curar você de uma enfermidade. A pessoa com a mente lógica fala assim, isso é impossível. Os médicos, na maioria deles, dizem o seguinte, não, isso aí não pode, a não ser que Deus haja, caso contrário, isso não pode acontecer. Porque a mente humana, ela é cega, ela é lógica, ela busca a lógica dessa terra. E como o diabo sabe disso, porque o diabo está há mais de 5.000 anos, segundo o livro de Jó, rodeando a terra e andando por ela, ele conhece isso. Ele conhece o ser humano, ele estudou bastante o ser humano. Então ele sabe que o ser humano, por exemplo, através dos seus olhos recebe informação para a mente. As imagens que a gente viu semana passada, imagens que você recebe de televisão, imagens que você vê pela internet, estudos que você lê, coisas que você ouve. Está tendo uma crise, a dificuldade está muito grande, muita gente vai ficar desempregada, vai perder seus lares, muita gente vai perder seus carros e tal. A pessoa começa a ouvir isso, a sua mente lógica, ele ouve isso, ele fica com medo, ele fica temeroso. Agora, aquele que tem uma mente treinada espiritualmente, ele sabe o seguinte, que nós vimos semana passada, ele não vive segundo o sistema desta terra, ele vive segundo o sistema dos céus. Por quê? Porque quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, você não é mais desta terra, você morreu para essa terra. A gente está aqui enquanto Jesus permitir. No dia que nós morrermos, ou no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos viver num outro plano, num outro lugar, segundo a Bíblia. Mas para entender isso e viver isso, é preciso ter uma mente treinada, ter uma mente espiritual. Foi isso que Paulo insistiu. Ora, quando você fala assim, é preciso exercitar o cérebro. A nossa mente, ela precisa ser treinada. Ela precisa ser treinada para observar, ela precisa descobrir, ela precisa ver, ela precisa ir atrás, você precisa exercitar. Só que o mundo de hoje, as pessoas, no mundo do fast food, do comida rápida, comida preparada em micro-ondas, as pessoas querem comodidade, é simples.
Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar alguns textos e algumas pessoas que marcaram sua época porque tiveram uma mente bem treinada. O primeiro texto que eu quero citar aos irmãos aqui no telão, Mateus capítulo 6, versículo 25. Você que gosta de anotar, o texto de Jesus está ministrando para um povo que tinha uma mente lógica. Jesus está treinando aquele povo, treinando os seus discípulos. Jesus chega para eles e diz o seguinte, dentro da sua ministração das bem-aventuranças: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa se preocupar com o que você vai comer e beber e vestir, porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai dar isso para você. Ele vai trazer isso para você. Estava tão bom. Aí Jesus, no versículo 26, ele diz o seguinte: observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus diz: não têm vocês muito mais valor do que elas, as aves dos céus? Jesus fala o seguinte: observe. Ele não está falando olha, ele está falando observe. Como é que as aves dos céus vivem? Pô, elas não plantam, elas não colhem, mas elas estão vivas, estão vivendo. Por quê? Porque Deus cuida delas. Agora, se esse Deus que cuida de um passarinho, você acha que esse Deus vai esquecer de você? Só que a mente lógica, ela pensa o seguinte: não, é o seguinte, se eu não enganar, não roubar, não mentir, não fizer, não dar um jeitinho, não ajudar Deus, vai ser difícil eu ficar rico, famoso e tal. A mente lógica pensa isso. A mente espiritual, ela pensa o seguinte: eu vou continuar firme, servindo a Deus, trabalhando, vou honrar minha família, e eu sei que Deus, na hora dele, as coisas vão acontecer e acabou, porque Deus está falando que Ele cuida de mim. Se Deus cuida de um passarinho, Ele não vai cuidar da minha vida? Essa é a mente espiritual. A mente lógica é aquela que ele fala o seguinte: não, isso Jesus está usando uma figura de linguagem. Versículo 27, Jesus diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que você fique preocupado, porque a mente lógica, ela fica assim: ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Ai meu Deus, eu não vou entregar o dízimo esse mês, porque se eu entregar o dízimo esse mês vai faltar. Ai meu Deus, eu não tenho fé para dar dízimo, eu não tenho fé para dar oferta, ai eu não tenho fé para participar de tal coisa, a minha fé é pequena, porque na minha mente, as pessoas são assim hoje em dia. Quando você tem uma mente treinada espiritual, você sabe o seguinte: o que Davi falou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus, vem dele. Aí Davi diz o seguinte: Senhor, a gente trouxe riqueza, trouxe tudo aqui, estamos aqui te adorando, mas quem somos nós para te dar alguma coisa? Quem somos nós para fazer alguma coisa pelo Senhor? O Senhor é que faz por nós. Então a gente não está fazendo mais nada do que devolver para o Senhor aquilo que vem de ti. Mente treinada. A mente lógica, ela busca caminhos, ela busca justificativas que lhe causam ou que lhe fazem bem. Então a pessoa fala assim: não, eu confio em Deus, mas eu tenho que dar meus pulos. Não, eu confio em Deus, mas se não... Pera um pouquinho, como assim? Ou você confia, ou você não confia. O livro de Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro, versículo 3, escreveu: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Agir de que forma? Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
A minha esperança está em Cristo. A minha esperança não está na crise, no mundo, no governo, no político, no meu trabalho. A minha esperança está em Cristo. Eu dependo de Cristo. Essa é a minha mente treinada. A mente lógica, ele não pensa assim. Por isso tem um monte de gente fora da igreja. Por isso tem um monte de gente passando dificuldade, necessidade. Pessoas que se dizem cristãs. O apóstolo Pedro continua dizendo, versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar, tomar o molde, pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Versículo 15 ele diz: mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Por quê? 16, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que Pedro quis dizer aqui, gente? Uma vez que você conheceu Jesus, começa a treinar a sua mente. Começa a depender de Cristo. Se você ficar dependendo com a sua mente lógica, pensando nas coisas que acontecem nessa vida, você vai para uma fila de emprego, você chega lá e fala assim, a mente lógica, ela vê uma fila de 200. Ele fala assim, não, essa não é para mim, já perdi. Tem 200 pessoas na frente. A mente lógica, ela está enferma, o médico vem e fala assim, como eu já falei aqui, né, o médico boi, né? Já viu o médico boi, né? Você chega lá e ele pega o exame, o médico boi. Você chega nele, ele chega para você e fala assim, ó, sei não, viu? Aí o que foi, doutor? Não, porque aqui tá, olha, não sei como é que você está vivo. A mente da pessoa lógica, ela já começa a imaginar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai meu Deus, essa ai Jesus, eu já ouvi falar na televisão que teve um cara que morreu disso. Aí eu já ouvi aquela vizinha, meu Deus, passou por isso, que luta que ela teve, agora eu vou ter essa luta, meu Deus, e agora? Mente lógica. Qual é a mente treinada espiritual? Aquela que conhece a Bíblia. E a Bíblia, num dos textos, diz assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Deus deixou passar por isso? Porque Deus quer usar você, lá onde você estiver, enfermo, Deus quer usar a tua vida, quer te capacitar para você alcançar outras pessoas. Mas a mente lógica, ela já começa a sofrer antes do tempo. Por isso que no mundo de hoje, as pessoas que têm concentração, ou vivem concentradas, são pessoas bem-sucedidas. Concentração, o que é concentração, né? Concentração é quando você consegue estabilizar a sua mente num objetivo. Um exemplo para você que já viveu nessa terra aqui, o Ayrton Senna foi um cara muito concentrado. O Ayrton Senna, ele conseguia tirar leite de pedra com os carros que ele usava. Foi um dos melhores, se não do melhor piloto de Fórmula 1 que já existiu até hoje. Porque ele tinha vários concorrentes e os concorrentes dele lutavam contra ele, venciam, mas ele vencia a maioria das vezes. E por que ele vencia? Ele sempre disse, eu sempre me concentro. Eu chegava na hora da corrida, ele só pensava naquilo, ele concentrava a mente. Por isso ele dominava. Agora você vem para a igreja como? Com a mente treinada ou com a mente lógica? Não, com a mente lógica. Até ontem eu estava brincando com os irmãos aqui da igreja, eu falei, qualquer dia que eu tiver meio enfesado aqui, não me estranhe, graças a Deus eu estou sempre bem, né? Mas no dia que eu estiver enfesado, eu vou chegar no meio do culto e falar assim, irmãos, quem tiver aqui no banheiro beber água, por favor, levante e vai. Porque fica chato, toda hora você tira a atenção, você vai e volta. Então, vamos parar aqui, dura 5 minutos, você ir no banheiro, beber água, aí volta, senta e você ouve sossegado. Pode ser? Qualquer dia ainda vou fazer isso. Porque é um tal de levantar, de sair, de ir para o banheiro. E por quê? Mente lógica. Porque a mente treinada, ela sabe o seguinte, Deus está aqui, pô. Eu vou aproveitar o tempo que Deus está aqui, vou curtir, vou adorar. Mas não, a mente lógica, ela chega na igreja, ela fica assim, ai meu Deus, será que, ai meu Deus, ai quando que vai terminar? Ai, gente, pelo amor de Deus, nós estamos aqui reunidos na presença de um Deus vivo, que merece toda adoração, que merece toda a glória, todo o respeito, toda a reverência. Ele é Deus.
É que a gente não vive na época passada, porque se vivesse na época passada, levantou, já caía morto. É que hoje Deus, Jesus está aqui, e Jesus deve estar assim: ô Pai, tem misericórdia desse cidadão aqui, para não falar ignorante, desse cidadão aqui. Porque sabe, meus irmãos, eu já falei aqui, você está no banco, você não sai para ir no banheiro, a não ser que você esteja fazendo nas carças. Você está na fila, você está no lugar, você fica ali. Agora, por que na igreja tem que ficar levantando toda hora e saindo? Desculpa esse adendo, mas eu tinha que falar que eu comentei ontem. A verdade é que falta concentração. Eu estou na igreja, eu estou concentrado. O irmão chega para mim: ô, você viu que irmão, por favor, irmão, vamos conversar depois do culto. Eu quero me concentrar aqui, eu quero ouvir a palavra, eu quero comer a palavra, porque é a palavra que alimenta o meu espírito. Quero ler os textos, eu quero degustar os textos. Amém, irmãos? Mente treinada. Nada contra o irmão que fala, mas vamos e venhamos, nós estamos na presença de Deus. E Deus está falando. O problema é que a mente lógica das pessoas, a gente vive entre a lógica e a gente vive entre a mente treinada espiritual. Porque a mente lógica, ela está sempre querendo, aquilo que Paulo falou, carne com espírito. E se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, Abraão. Um belo dia, com a sua mente lógica, o que ele fez? Deus tinha chegado para ele e falado o seguinte: tem uma promessa para você. Abraão, você será pai de grande nação. Você, por ser pai de grande nação, você será uma bênção. Abraão falou: oh, Deus, obrigado. Só que demorou anos para acontecer isso. No meio desses anos, a mente de Abraão, lógica, ouviu uma informação. Sara chamou ele e falou assim: Abraão, você está velho, também estou velho. Está vendo aqui, velhinho, a gente nem mais, entendeu? Então, fazer o seguinte, para cumprir o que Deus falou, pega a minha serva aí, deita-se com ela e tem um filho com ela, assim a sua descendência vai ser cumprida, porque acho que Deus esqueceu de você. Mente lógica: tá bom, já que você está falando, né, Sara? Eu não queria, mas já que você está falando, né? Não sei se aconteceu bem isso, mas vamos dizer que aconteceu isso, né? Teve um filho. Esse filho foi o causador de grandes problemas. A descendência desse filho, chamado Ismael, são os que brigam toda aquela região em torno de Israel contra o povo israelita hoje, os judeus. Na lógica de Isaac, que era filho de Abraão, na lógica dele é o seguinte: quando ele começou a enfrentar uma dificuldade, a lógica veio à mente. Ele pensou o seguinte: meu pai, quando passou dificuldade, ele foi para o Egito, porque o Egito era um lugar abençoado, então eu vou para o Egito. Aí Deus chega para ele e fala assim: você crê em mim, filho? Creio. Então é o seguinte, fica aí, planta aí nessa terra seca, porque eu vou abençoar você. A mente espiritual de Isaac pensou mais alto, ou falou mais alto do que a mente lógica. Porque quando ele viu dificuldade, qual era a lógica? Ir embora para outro lugar. Isso aconteceu anos atrás com a sogra de Noemi, com seu marido, seus filhos. Eles moravam num lugar, e esse lugar começou a passar dificuldade, mas era um lugar onde Deus tinha dado para eles. Aí eles pegaram o chefe da casa, o marido de Noemi, e falou: não, vamos para outro lugar. Eles foram para outro lugar. Nesse outro lugar, começou bem, terminou mal. Ele morreu, os 2 filhos morreram, ficou a mulher com 2 noras. Aí tiveram que voltar para o lugar de origem, porque a mente lógica, ela age assim, ela faz isso. Se você olhar o povo que saiu do Egito, e eu sempre digo isso aqui, né? Povo é povo. O povo que saiu do Egito tinha uma mente lógica, tão lógica que Deus conhecia eles. E Deus teve misericórdia. Por isso que eu estou tratando esse assunto hoje, porque se sua mente é mais lógica do que espiritual, irmão, Deus tem tido muita misericórdia de você, mas acho que chegou o dia de você mudar isso na sua vida em nome de Jesus. Vamos ler um texto juntos, você vai entender o que eu estou dizendo. Abra aí no livro de Êxodo, capítulo 13, por favor. Se houver alguém ao teu lado sem Bíblia, se você puder repartir com ele a leitura, por favor, faça isso. Êxodo, capítulo 13.
Deus tinha falado com Moisés, Moisés já tinha mandado aquelas pragas lá através de Deus sobre o Egito, o povo estava saindo. Veja que interessante, 17 de Êxodo 13. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Porque Deus disse o seguinte: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Mente lógica, uma guerra, vamos voltar, vamos viver como escravo. 16, veja que interessante a escrita do próprio texto. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Aí diz o seguinte: os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Ponto, só até aí. Saíram do Egito preparados para lutar, mas Deus tinha acabado de dizer, sim, eles saíram preparados para lutar, mas Deus conhecia o coração deles. Deus sabia que na mente deles é o seguinte: quando eles enfrentar uma dificuldade, eles vão sair correndo e voltar a ser escravos. Então Deus, o que Ele faz? O que Deus faz? Deus dá um jeito de preparar, na mente deles, colocar eles, tipo assim, vocês vão para um outro caminho aqui, porque se vocês forem por esse caminho, o caminho mais fácil, mais perto, mas se vocês forem por aqui, quando vocês enfrentar uma dificuldade, vocês vão desanimar. Então às vezes, eu entendo aqui o seguinte: tem muita gente que fala assim: oh, Deus está demorando para me abençoar, nossa, minha vida tem sido difícil, porque talvez a sua mente seja lógica, e Deus conhece tanto você, que Ele está deixando você caminhar para um lugar mais longe, para você chegar onde você tem que chegar, porque Ele sabe que por esse lugar mais longe, você não vai desanimar, você vai permanecer firme. Porque eu vejo aqui que tinha um caminho próximo, perto, mais fácil. Deus quer isso para a gente, mas a nossa mente é tão lógica que se a gente encontrar algumas coisas no meio desse caminho, as coisas começam a sair do controle, porque a mente lógica busca o que é mais fácil. Agora, continuando a ler aí a leitura em Êxodo 14, por favor. Chegou aquela bendita hora, e disse o Senhor a Moisés, versículo 1 de Êxodo 14. 2, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. 3, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. 4, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Deus já está cantando a bola para Moisés do que ia acontecer. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Bom, assim fizeram os israelitas. 5, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. 6, então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. 7, levou todos os carros de guerra do Egito, todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. 8, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Versículo 9, os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés 11:
Ó, a mente lógica, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? 12. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu já mandava um raio e já acabava com tudo, entendeu? Mas eu não sou Deus, e Deus é misericordioso. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. 16. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. 20, veja que interessante, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 23. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. 24. No fim da madrugada, a treta durou do começo da noite até o outro dia de madrugada. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. 25. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Aí os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. 28. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31 e último. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, o seu servo. Como eu disse, durou a noite toda. Na mente lógica deles, quando eles viram uma situação difícil, eles disseram o seguinte: pô, Moisés, era melhor a gente ficar escravo, porque a mente daquele povo era a mente de escravo. A gente já falou sobre isso aqui do passado. Eles saíram do Egito prósperos, saudáveis e com um lugar seguro para morar. Mas a mente deles era a mente de escravo, lógica.
Nós vamos sair daqui para quê? A gente trabalha 13, 14 horas por dia, mas está bom. Nós somos escravos dos egípcios. Fazer o quê? É a vida. E quantas pessoas hoje vivem assim nessa terra? Fazer o quê? A luta está grande, mas vai fazer o quê? É assim mesmo. É assim que Deus quer. Quando eu ouço aquelas reportagens de seca no Nordeste, eu fico aflito de ouvir as pessoas falando: é o jeito que Deus quer. Pô, mas Deus não quer isso, meu. Os políticos que roubam, que desviam dinheiro, que fazem coisas terríveis, que era para fazer isso e não faz, e o povo sofre. Aí o povo fala assim: é o jeito que Deus quer. Pô, não é o jeito que Deus quer. Porque a vontade de Deus, segundo a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. O problema é a mente. Aí o povo sai do Egito com a mente de escravo. E Deus sabia, porque Deus disse o seguinte, capítulo 13: bom, eu vou botar eles para um outro lugar, vai ser mais... a caminhada será maior, mas se eu mandar eles para um lugar fácil, quando eles virem o exército, eles vão fugir, vão voltar para ser escravo. E Deus queria libertar o povo, porque Deus tinha feito uma promessa para aquele povo. Como Deus fez uma promessa para a gente, Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu cuido de vocês, eu sou o Deus das suas vidas. Se vocês quiserem acrescentar uma hora na sua vida, vocês não vão conseguir. Quem acrescenta sou eu cuido de vocês, eu sustento vocês. Jesus disse: vocês não são mais dessa terra, vocês são dos céus. Só que o povo saiu da igreja, palavra, glória a Deus. Chega durante a semana, ele começa a pensar logicamente: passou mais um dia, né? Estou na mesma. Outro dia, estou na mesma. Mas é assim mesmo, é a vida. A gente ouve falar na igreja, eu amo a Bíblia, vejo as promessas de Deus, mas eu vejo só os irmãos sendo abençoados e eu, porque você está com a mente lógica, irmão. Para com isso em nome de Jesus. Interessante que, se você olhar o texto, Deus é tão maravilhoso que a nuvem estava na frente e foi para trás. E a nuvem, para eles, trouxe luz. Para os inimigos, trouxe trevas. Meu irmão, se você olhar hoje o que Deus tem feito por nós, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Pô, agora vocês é que estão iluminando. Ah, não, mas eu continuo aqui. Não, você é luz do mundo, você é sal da terra, você nasceu de novo. Você nasceu para ter uma mente diferente. Por isso que você matou o velho homem quando você foi batizado. Para batizar precisa ter entendimento do que é batismo. Então eu entendo, eu sou pecador. Por ser pecador, eu preciso de Deus. Para ter Deus só tem um caminho: Jesus. Isso é bíblico. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu mudo o meu estilo de vida. Agora eu não tenho mais religião, agora eu tenho um estilo de vida de Jesus em mim. A minha mente agora está sendo treinada pelo reino dos céus, não mais por essa terra. A minha mente agora pensa como Jesus pensa. Os meus pensamentos agora, os ruins, são levados cativos a Jesus. Foi o que nós vimos semana passada. Mas infelizmente a maioria do povo tem uma mente escrava. Vem do mundo, Deus tira do mundo, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida. Só por essa atitude de Deus, de perdoar os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra. Só por escrever o nosso nome, a gente já devia estar feliz, concentrado no culto, agradecendo a Deus todos os cultos, porque a gente era candidato a ir para o inferno, e agora nós vamos para os céus, viver com o nosso Deus. Mas a gente está passando um momento difícil. Nada disso que está acontecendo nessa terra vai influenciar o meu relacionamento com Deus. Eu continuo amando, eu continuo adorando, e Ele vai voltar para buscar a minha vida, eu vou morar com Ele para sempre. Essa deveria ser a mente das pessoas, mas não é, mente escrava. Está acabando 2015, começando 2016. Você vê, tinha uma promessa de Deus para mim, mas Deus não cumpriu. E Deus está sempre agindo. Botou a nuvem atrás, escuridão para os inimigos, luz para o povo. Deus mandou um vento forte, impetuoso, que abriu o mar. Lá no livro de Atos diz que um vento parecido do Espírito veio e encheu as pessoas, ou pelo menos aqueles que quiseram ser cheios do Espírito. No fim da madrugada, diz o texto, versículo 24, que o Senhor pôs confusão na cabeça dos egípcios. Os caras ficaram confusos.
Os carros deles não obedeciam, as carroças deles não obedeciam, mas caía a roda. Porque Deus, quando quer agir, meus irmãos, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Por isso que a gente precisa ter a mente treinada para entender que Deus está conosco todo o tempo. E na hora que Deus quiser, Ele vai agir na nossa vida como Ele tem agido já. Deus tem agido nas nossas vidas. Só que na mente daquele povo, eles eram escravos. E você sabe que escravo é escravo. Esse sistema de hoje escraviza as pessoas. O sistema de hoje domina. Agora, se você tem esse Deus vivo, que lá no livro de Hebreus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que abriu o mar vermelho. Ah, mas eu não acredito que o mar vermelho abriu. Então, irmão, você está perdendo tempo aqui. Desculpa, mas você está perdendo tempo. Não, eu queria entender a lógica de abrir. Não tem lógica. Porque aqui na terra, 1 mais 1 é igual a 2. No céu, 1 mais 1 pode ser 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 300 milhões, 600 milhões. Deus age do jeito que Ele quer. Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Ah, mas eu não acredito nisso. Problema seu, eu acredito. Porque Paulo disse, eu já citei há pouco, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e pedimos. Agora, se você tem uma mente escrava e pede pequeno, ou pensa pequeno, você vai continuar assim. É uma pena. Deus está com a gente. Deus está no meio dos problemas, da escuridão. Deus está conosco. O diabo está lutando com esse sistema para nos afastar de Deus. Mas a gente tem Jesus no meio. Jesus é essa nuvem que está no meio, que ilumina as nossas vidas, que traz trevas, que faz confusão na mente dos demônios. Eles não entendem como é que pode um cara, uma mulher passando dificuldade, problema, está na igreja orando, clamando, glorificando. Como é que pode? Pode, porque tem gente que tem uma mente treinada. Ele não vive segundo as circunstâncias dessa terra, ele vive como cidadão dos céus. O diabo te deseja levar para longe de Deus. Jesus Cristo está aqui nos levando para perto desse Deus. Meus irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que é importante ter a mente treinada. E Paulo ensinou sobre isso. Eu gosto muito desse texto, vou repetir aqui para vocês em Romanos 12, 2. Paulo disse, não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão, um molde. Não se amolde a ele. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que nesse ano nós já estudamos sobre a vida de José. O diácono Marcial até quarta-feira trouxe uma mensagem relacionada com José. Meu irmão, você tem um cara na Bíblia que tinha uma mente treinada, era José. Porque José, ele nunca deixou de acreditar em Deus. E mesmo jovem, 17 anos, os irmãos dele arrumam uma treta contra ele lá e vendem ele como escravo. Em nenhum momento você vê José reclamando, a escrita dizendo o seguinte: e José reclamou ao Senhor por aquela situação que ele estava vivendo. Não, você vê José, a escrita dizendo o seguinte: e José como escravo na casa lá do Potifar, tudo que José fazia, Deus abençoava. Deus abençoou tanto a vida daquele homem, que aquele homem, quando ele olhou e viu, ele falou o seguinte: tem uma razão dessa bênção estar sobre a minha vida, é esse rapaz. Então ele deixou tudo na mente desse rapaz. Mas o cara era escravo, mas ele não tinha mente de escravo. Ele tinha uma mente treinada. Deus é comigo, Deus vai me tirar dessa, Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me guia. O Deus que meu pai servia é o Deus da minha vida, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pô, você é escravo, não tem problema. Ah, eu estou trabalhando como escravo, mas você vê, mesmo sendo escravo, eu tenho aqui algumas regalias. Aí o diabo vem e tenta armar uma situação, ele é lançado na prisão, ele passa alguns anos na prisão, mas diz o texto que lá na prisão, tudo que José fazia,
Deus prosperava. Por quê? Mente treinada. Qualquer hora eu vou sair daqui. Surgiu uma situação lá, ele interpreta os sonhos e fala: esquece de mim, cara, não, deixa comigo. Demorou anos. Mas um dia aconteceu uma situação na terra, lá naquele lugar imenso. Faraó fala com os seus conselheiros, ninguém consegue discernir o sonho que ele teve. Aí o cara lembra, tinha um cara na prisão, que esse cara aí parece que tinha os deuses dentro do coração. Chama ele lá. Aí ele vai, é preparado, ele interpreta o sonho, conta tudo, dá a ideia de como deveria agir. Aí Faraó fala o seguinte: aqui no meu reino, e pelo que eu sei aqui não tem ninguém que possa fazer isso. Então, já que você falou, você vai fazer isso, beleza? Beleza. Tirou um anelzão do dedo, colocou no dedo de José e falou assim: todo mundo aqui no meu reino, quando José passar, vocês vão se dobrar, porque depois de mim quem manda é ele. E José, com a mente treinada, falou assim: a Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Se você ler o texto de Gênesis, antes de morrer, José deixa a seguinte determinação: um dia Deus vai libertar a gente daqui desse lugar. Deus vai levar a gente para outro lugar. Quando vocês saírem daqui, não esqueçam de levar os meus ossos, porque eu não quero ser enterrado aqui. Eu quero ser enterrado na terra que Deus vai nos dar. 430 anos depois, o povo sai, levando os restos mortais de José para enterrar 430 anos depois. Ou seja, 430 anos antes, tinha um cara no meio de todo aquele povo, seus irmãos, que tinha uma mente espiritual, que ele falava assim: eu sei que o meu Deus é comigo. Morri aqui, mas os meus ossos vão ser enterrados lá na terra que Deus vai dar lá na frente. Demorou 430 anos, era para demorar 400, mas foi 430 porque o povo era ignorante, mente de escravo. Mas quando Deus promete uma coisa, Deus tem misericórdia. E olha, meus irmãos, Deus tem tido misericórdia da gente. Há uma frase que dizem por aí, que você é fruto daquilo que pensa. Ou, como Salomão escreveu, isso está na tradução antiga da Bíblia, Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, se você continua pensando pequeno, mente de escravo, lógica, você vai continuar nessa vidinha aí. Aí sabe o que você vai fazer? Eu vou trocar de igreja. Aí você troca de igreja, passa o tempo lá, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, aquilo, tá bom, vou fazer. Sacrifício, vou fazer o sacrifício. Bom, mas e a Bíblia? Eu aprendi que na Bíblia Jesus já fez o sacrifício. Bom, mas já que estão falando para fazer sacrifício, eu vou fazer. Aí faz sacrifício, faz isso, aquilo, outro, não resolve nada. Aí fala: acho que eu vou trocar de igreja de novo. E o problema não é a igreja, o problema é a mente dele. Tem uns que trocam até, acham o seguinte: eu vou trocar de religião. Na verdade, meus irmãos, quem pensa assim é porque tem a mente lógica. Mente espiritual, vocês que são jovens, o conselho que eu te dou é hoje, dar um start, dar um reinício nessa reação dentro da sua mente hoje, em nome de Jesus. Mas por que os mais jovens? Porque eles estão começando a vida. E os mais velhos? Dá um start hoje, pensa diferente, haja diferente. Creia no Deus que está contigo todo o tempo, todo momento, está com a gente inclusive aqui nessa manhã. Creia que Ele não se esqueceu de você. Poxa, por que está demorando? A culpa não é de Deus, a culpa é tua. Me permita usar a expressão do Chaves aqui: besta, a culpa é tua. Porque você que anda com a mente lógica, você sai da igreja no domingo espiritual, passa 5 minutos, você já quer ver o jogo do Corinthians, o jogo do Santos, do Parmeira, do São Paulo. Quanto foi, quanto será? Você não fica degustando aquilo. A tua mente volta para a lógica. Agora eu vou curtir. Graças a Deus, já fui na igreja de manhã. Agora eu vou passar o resto do dia. Graças a Deus. Parece que vir na igreja é um peso.
E você devia pensar o seguinte: pô, foi tão gostoso que à noite acho que eu vou trazer outras pessoas que eu conheço que eles precisam ouvir isso também. Mas a nossa mente é tão lógica, ela trabalha tão logicamente, que a gente está sempre assim preocupado, a gente está sempre vivendo as coisas do mundo. Aí chega na hora do culto, eu vou para o culto. Mas chega no culto, até entrar, já acabou o culto. E tem gente que sai da igreja frustrado, triste. Parece que Deus não está aqui, mas Deus está aqui. Parece que Deus não fez nada, mas Ele está fazendo. É uma luta para eu e você chegar aqui hoje. Pastor, mas eu vim sossegado de casa. Porque os anjos do Senhor abriram os caminhos, livraram. Tem coisas que você nem sabe que Deus fez na madrugada por você, por mim, guardando, livrando, para a gente chegar aqui hoje e glorificar o nome dEle. O problema é que a nossa mente ela é lógica, e a gente tem que sair um pouco disso e começar a ser espiritual. Paulo disse, para você entender as coisas espirituais, você precisa do Espírito, você precisa ser espiritual. Então quando você fala de coisas para as pessoas, quando você fala de Jesus, para muita gente é mais uma religião, porque a mente dele é lógica. Mas eu já tenho a minha religião. Tá, e o que a tua religião está fazendo por você? Não, eu acendo uma vela, eu faço isso, faço um sacrifício, eu vou aquilo lá, eu faço a concentração da mente, eu tenho uns cristais, eu tenho uma pirâmide, eu tenho isso, aquilo. Tá, mas o que você está fazendo por você? Não, isso está me fazendo bem. Bem como? Não estou entendendo. Porque quando você fala de Jesus, Jesus traz uma nova vida. Você não fica na mesma vida. Por isso que tem muito crente dentro da igreja que trocou de religião, porque ele está na mesma vida. Jesus, segundo a Bíblia, ele traz uma nova vida. E essa nova vida é vivida espiritualmente. Por isso que tem que ter a mente treinada, por isso que precisa ler Bíblia todo dia, por isso que precisa orar todo dia, por isso que quanto mais oportunidade de ir para a igreja eu vou. Por quê? Porque eu quero ouvir a palavra, eu quero comer a palavra, eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Se você não viver isso, você vai viver de domingo em domingo, de culto em culto assim, ó. Tá bom, estou lá, foi bom, fui na igreja hoje. E Deus tem muito mais para fazer por mim e por você. Para encerrar aqui, meus irmãos, você entende porque tem muita gente hoje vivendo o que está vivendo? Mente lógica. E Deus, Ele quer trazer do seu Espírito sobre nós. A Bíblia diz que Deus quer capacitar. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem dons para distribuir para a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo quer encher o teu e o meu coração com a sua presença, com o seu gozo, com o seu poder, com a sua unção. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por mim e por você. A Bíblia ensina que Jesus falou: estou com vocês todo dia, todo tempo, até a consumação dos séculos, estou com vocês. O que era para eu fazer? Mente treinada. Tem certas coisas que eu não vou nem fazer, por quê? Porque eu sei que Jesus está comigo, né? Então tem algumas coisas, mentir, enganar, roubar, adulterar. São coisas que na mente lógica, mas na mente treinada, ele fala assim: Jesus está do meu lado, está vendo? Ou será que a Bíblia é mentirosa? Jesus falou o quê? Estou com você todo dia, toda hora. Sim ou não, irmãos? E na verdade tem muita gente, quando sai da igreja, a mente volta saia daqui hoje com a sua mente treinada. De que forma? Eu não sou mais desse mundo. Eu pertenço ao reino dos céus. Eu só estou aqui de passagem. Estou curtindo, vivendo a minha vida, a minha família e tal. Mas o meu objetivo é lá. Eu vou me concentrar, servir ao Senhor. Eu vou crer no Senhor. Eu vou depender do Senhor. Se você viver assim, meu irmão, quando chegar em dezembro, janeiro, se Deus permitir chegar até lá, e do jeito que está indo as coisas, terremoto no Japão, agora teve um terremoto no Equador. Você vê que a Bíblia está se cumprindo, né? Mateus 24. Mas se a gente chegar até dezembro, até o ano que vem, se você mudar a sua mente, eu tenho certeza, você vai chegar no final do ano, vai vir no culto aqui da virada, o culto de ação de graça, e assim: muito obrigado, Deus, porque eu mudei a minha mente, o Senhor me permitiu mudar a minha mente, agora eu estou vivendo o melhor do Senhor para a minha vida. E por que eu estou falando isso? Eu encerro falando o texto de Paulo. Paulo disse: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração aquilo de melhor que Deus tem para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Vamos orar?
Vamos ficar em pé.